Fala investidor, fala investidora, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver como que está a situação aqui do RBRP11, se o fundo finalmente conseguiu alugar o River One, como que tá? Então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações aqui do relatório gerencial mais recente do RBRP11. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você assinar o canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo aqui para ajudar na divulgação do canal, ajuda bastante o nosso trabalho aqui. E bom, com relação ao RBR Properties aqui, a data de início do fundo foi em março de 2015, são 12 milhões de cotas emitidas desse fundo, a gestora é a RBR Asset Management, o patrimônio do fundo é na casa de R$ 1 bilhão aqui, o patrimônio por cota é R$ 82,44. E a gente vê algumas informações básicas aqui. O dividendo médio em 2022 foi de 46 centavos por cota. A ABL do fundo é de 51 mil metros quadrados, isso aqui sem considerar a participação deles no RBRL, que é o fundo de logística da mesma gestora. E a liquidez média diária aqui nos últimos 30 dias foi de R$ 1.300.000. A gente vê aqui também que o fundo tem 90.778 cotistas, são 10 ativos diferentes e eles detêm 29% de participação no RBRL. Lembrando, isso aqui é o fundo de logística da mesma gestora e eles não cobram essa dupla taxa. A gestora abriu mão de cobrar a taxa com relação às cotas detidas pelo RBRP no RBRL. Aqui as vacâncias, então a vacância financeira em 4% e a vacância física em 10%, novamente, não considerando o River One, devido à renda mínima garantida. A renda mínima garantida vai acabar em outubro, então a gestora aqui precisa dar uma corrida para ver se consegue alugar o prédio antes da renda mínima garantida acabar, mas a gente vai ver aqui a situação do prédio e não está tão boa assim, pelo menos por enquanto. Aqui a gente tem um resumo Aqui a gente tem um resumo. Então, em abril, eram 12 milhões de cotas emitidas, tá? A cota no início do período de abril foi de R$ 64,78 e fechou o mês de R$ 77,99. Foi um aumentozinho aqui que a gente teve no valor da cota no período. O rendimento de 45 centavos por cota, o dividend yield anualizado aqui de 8,24%, um retorno total bruto de 5,62%, isso aqui considerando o rendimento do período mais a variação patrimonial, e um retorno total ajustado de 5,44%. Esse retorno total ajustado possibilita a comparação direta com o CDI, considerando uma tributação de 15% no longo prazo. E o CDI foi de 0,83% no mês, e o percentual do CDI aqui que o fundo teve de retorno foi de 652%. Então, quem investiu nesse mês nesse fundo teve um retorno bem interessante. Então, aqui o comentário do gestor. Então, em abril, a melhora do fluxo de pessoas nos prédios seguiu crescendo, com destaque para a região da Faria Lima. O edifício Mário Garneiro tem sido um bom termômetro, com visitas e consultas aumentando de forma significativa. E eles têm falado nos últimos relatórios de um efeito de transbordo. Isso aqui, segundo a gestão, conforme o preço de aluguel sobe nas áreas mais importantes, assim, mais visadas, essas áreas acabam ficando escassas aí, principalmente na região da Faria Lima e do Itaim, e os inquilinos começam a buscar áreas nas regiões adjacentes, ou seja, nas regiões próximas. Isso seria o efeito de transbordo que a gestão tem batido nessa tecla. Eles acreditam aqui que é o início do movimento que chegará na região do edifício River One nos próximos meses. A gente espera aí que seja antes da renda mínima garantida acabar, certo? Outro ponto que chama atenção é que empresas dos setores mais tradicionais aqui voltam a aparecer no mercado como possíveis inquilinos. Antes, a predominância das buscas era dos setores de tecnologia e financeiro, e eles continuam trabalhando para reduzir a vacância do fundo, principalmente do River One, e focando na qualificação dos aluguéis vigentes, seja com a renovação dos contratos com os atuais locatários ou buscando a substituição desses. Aqui com relação aos dividendos do fundo, então o fundo distribuiu rendimentos no valor total de 5,5 milhões, mais ou menos, aí, equivalente a 45 centavos por cota, e esse valor equivale a 79,33% do CDI no período, e um dividend yield de 8,24% ao ano na cota base de fechamento de abril e 6,75% ao ano sobre a cota do patrimônio líquido. Assim, não é um dividendo de todo ruim, certo? Isso aqui a gente tem que lembrar que é líquido de impostos, mas ao mesmo tempo tem essa renda mínima garantida. O River One representa quase 50% do fundo. Pode ser um problema aqui se eles não conseguirem alugar depois que essa renda mínima garantida
deixar de existir. Então, assim, esse dividend yield aqui, com relação à cota base de fechamento, não é ruim, mas tem essas questões aí com o River One. E com relação ao patrimônio líquido, aqui é um dividendo bem baixo, 6,75%. Então, é um ponto de atenção realmente esse dividendo aqui. A gente entende que a questão das lajes corporativas, dos imóveis de escritório está complicada mesmo, mas é um ponto de muita atenção, principalmente o River One nesse fundo aqui. Então, aqui em linha com as estratégias de investimento, eles estão aderentes e confiantes em todas as frentes. Aqui eles têm a estratégia Core aqui, em que eles investem em tijolo diretamente ou via fundos imobiliários. Então, o portfólio fechou o mês com 10 ativos imobiliários dentro da estratégia Core, uma vacância de 10%, com exceção do River One. E aqui o time de gestão, junto à administradora, aprovou o valor do condomínio de 13,50 por metro quadrado, num cenário aí de 100% de ocupação do prédio, que a gestão aqui considera um valor de condomínio baixo. E o comentário aqui é que eles sentiram um incremento na procura pelo River One, porém não perceberam ainda o senso de urgência que eles almejam, mas eles acreditam que o ritmo de procura está em evolução. A gente só vai realmente saber o dia em que alugar. Certo? O dia que alugar esse imóvel, aí finalmente a gente vai saber se a estratégia da gestão realmente vai funcionar ou não. Aqui é o edifício Mário Garneiro, então no mês de abril eles tiveram um aumento significativo na procura e no número de visitas ao edifício Mário Garneiro. Essa retomada das atividades presenciais e a conclusão próxima do seu retrofit, prevista agora para maio de 2022, traz boas expectativas de locação dos conjuntos nos próximos meses. Lembrando, esse relatório aqui, ele é do final de maio, eles colocam algumas coisas aqui para maio de 2022, mas esse relatório foi publicado no final de maio. Aqui o edifício Delta Plaza, então o retrofit do edifício Delta Plaza teve início em dezembro de 2021 e visa valorizar o ativo e torná-lo mais bonito e moderno. A evolução da obra fica mais evidente conforme ilustrada pelas fotos a seguir, que a gente já vai ver, e ajuda a aumentar a demanda por locação do ativo. Então a previsão de término também foi em maio de 2022, a gente vai até conferir no próximo relatório se realmente essa obra foi finalizada em maio, tá? Inclusive eu peço aí para você assinar o canal para não perder os próximos vídeos aqui, não só sobre o RBRP11, mas sobre outros fundos imobiliários também. Inclusive, comenta aí qual fundo imobiliário que você quer ver aqui no canal. E assim como eles experimentaram no Edifício Amauri e no Mário Garneiro, eles acreditam que o fim das obras acelere a procura pelo ativo. Vamos ver agora aqui algumas imagens do edifício Delta Plaza. Depois do retrofit, realmente está bonito, está parecendo moderno. Então, vamos ver se esse retrofit ajuda a ocupar esse edifício. Com relação ao edifício Castelo Branco, então o time de gestão está trabalhando na locação do andar junto a grandes consultorias do Rio de Janeiro e seguem em conversas com potenciais inquilinos, em especial no setor de coworking. Isso pode ser uma coisa interessante, porque aí você consegue diversificar um pouco mais o tipo de inquilino que você tem nesse imóvel e várias empresas pequenas podem alugar diretamente via um coworking, por exemplo. Então, pode ser um ponto de interesse aqui para esse fundo imobiliário fazer isso com o edifício Castelo Branco. Com relação ao portfólio logístico, a exposição a esse segmento ela é realizada através da posição no fundo RBRL 11, que é o fundo RBR Log, é o fundo de logística da RBR. Eu não vou me alongar muito com relação a isso aqui, porque a gente vai fazer um vídeo daqui a alguns dias sobre o RBRL. Então, de novo, reforço para você assinar o canal aí para não perder esse vídeo. E a gente vai comentar, vai analisar o relatório gerencial da RBRL por hora aqui com relação ao RBRP. Basta a gente saber que ele tem 29% das cotas do RBRL. Com relação à estratégia tática aqui, então, via os fundos imobiliários listados, buscando arbitragem. Então, aqui, com maior alocação em tijolo direto, eles têm uma posição menor no book tático, mas sempre com olhar atento a oportunidades. Eles realizaram uma alocação pontual em CRIs, em complemento aos fundos imobiliários, para otimizar a gestão do caixa e consequente melhoria marginal aí nos dividendos. A estratégia de desenvolvimento continua igual que era no relatório anterior, tá? Então, o desenvolvimento do projeto de um corporate boutique aqui foi finalizado, o projeto foi protocolado na prefeitura, a microrregião do ativo tem surpreendido pelo incremento dos aluguéis e baixa vacância. A gente tem algumas imagens aqui do projeto, na rua Ministro Jesuíno Cardoso, fica a 350 metros da Faria Lima e a gestão aqui busca o nível de R$ 200 por metro quadrado de aluguel, além de uma taxa de retorno aqui superior a 15% ao ano em um período de 5 anos, tendo essa renda mensal de aproximadamente 10% ao ano sobre o capital investido, e as aprovações aí devem ocorrer em até 12 meses, a obra deve durar 24 meses. Então a gente está falando de um
prazo aqui de 3 anos mais ou menos para poder finalizar esse projeto. Aqui é com relação aos resultados, então em abril de 2022 a gente teve essas receitas aqui, receita de locação de 4 milhões, receita de venda de imóveis de 14 mil, rendimento do RBR Log de 1 milhão, rendimento de outros fundos imobiliários de 365 mil, a liquidez de 156 mil, isso aqui é a receita da renda fixa, tá? E LCI, e tem uma receita de CRIs aqui de 77 mil reais, gerando um total de receitas de 6 milhões de reais. E com relação às despesas, a gente tem 5 milhões e meio, mais ou menos, de despesas. Tem a despesa de taxa de administração de gestão, a despesa de vacância e outras despesas. E aí o rendimento distribuído foi de 5 milhões 480 mil. Como a gente pode ver aqui, o resultado foi abaixo da distribuição. Então, eles tiveram que apanhar um pouco ali de dinheiro na reserva que eles tinham feito para poder distribuir esse patamar aqui de rendimentos. E como a gente pode ver aqui, eles já distribuíram mais do que eles tiveram de resultado. Então, o resultado foi de 62 milhões, enquanto que a distribuição foi de 63 milhões. Eles distribuíram um pouco a mais do que eles tiveram de resultado, mesmo com a renda mínima garantida lá do River One. Composição do rendimento aqui, então, a estratégia Core é a maior, né, do fundo. A gente vê aqui que a maior parte da renda do fundo é via estratégia Core, que é um investimento direto em tijolo, e a estratégia tática menos o IR, mal dá para ver aqui, a estratégia liquidez também não, e as despesas aqui têm se mantido relativamente estáveis aqui. A gente pode ver uma distribuição desde lá de julho de 2021 na casa de uns 40 e poucos centavos, tá? Não está saindo muito disso, tendo em vista que a cota está em torno de R$60 aí, não é um rendimento que brilha aos olhos, certo? Hoje a gente tem opções que parecem ser mais interessantes, mesmo dentro do setor de lajes corporativas. Lembrando, eu não estou indicando que você compre ou venda esse ativo. Aqui o patrimônio líquido do fundo, então, de ativos imobiliários tinha 732 milhões de reais, a participação no RBRL 11 de 168 milhões de reais, 16 milhões de reais aqui no desenvolvimento, né, que é uma provisão para o futuro desenvolvimento. Fundos imobiliários, 45 milhões, 37 milhões em renda fixa, não tem nada de caixa, e provisões aqui de 3,3 milhões, patrimônio líquido em abril de 1 bilhão de reais. Aqui, com relação à estratégia Core do fundo, quais são os ativos, né? Então, o River One, como a gente pode ver aqui, 41%, o RBRL 11, 16,9%, o Edifício Celebration com quase 10% aqui, o Delta Plaza com 6,2%, a Mauri 4,8%, Venezuela 4,2%, CEMG Torre Sul 3,7% e tem outros aqui, todos com menos de 2%. E aqui as outras estratégias, então na estratégia tática tem o XPML 11, TEPP 11, TRNT 11 e outros fundos aqui, mas todos estão abaixo de 0,5% de representação no fundo. E liquidez aqui 3,7%. KNCR 11, 1,2% e outros 0,4%. Aqui o desenvolvimento também 1,7%. Então, essas são as estratégias desse fundo. Isso é interessante do relatório deles, que eles abrem as estratégias, as diferentes formas de investir que eles têm. Isso sempre foi um ponto positivo nos relatórios desse fundo imobiliário. Aqui os investimentos core, então, no Rio de Janeiro, 7%, em São Paulo, 93% da receita por estado, a receita por tipologia, escritório, 97% e outros 3%. Isso aqui composto por 10 ativos imobiliários, são 9 edifícios comerciais e uma instituição de ensino. Aqui a receita por tipo de contrato, então os contratos atípicos são 55% da receita e os típicos 45%. E eles são reajustados via IPCA 58% e IGPM 42%. Você tem um equilíbrio bom aqui entre atípicos e típicos, IPCA e IGPM. Claro que com a Selic aumentando, talvez dê uma arrefecida aí no IPCA. Então, quando a gente investe, a gente tem que entender que alguns fundos priorizam questão de inflação e outros priorizam CDI. Outros têm uma mescla, nesse caso aqui, o foco é a inflação. Os contratos têm vencimentos bons aqui, então em 2024, 19% dos contratos, 2025, 17%, e após 2026 ou em 2026, 58%, e aqui o cronograma revisional dos contratos também mais da metade lá em 2026, e 22, 8%, 23, 19% e 24, 17,6%.
A vacância física e financeira que elas estão se mantendo estáveis aqui desde fevereiro de 2022, a vacância financeira em 4% e a física em 10%, mas a gente não tem uma constância aqui na receita. Até teve uma certa constância no ano passado aqui na casa de 4 milhões, mas caiu para 3 milhões em fevereiro, aumentou para março aqui em 5,2 milhões e caiu de novo em abril para 4 milhões e meio. Então não tem uma receita super recorrente aqui, e de novo, isso aqui não está considerando a vacância do River One. Aqui a área bruta locável por ativo, então o River One é realmente o que ocupa o maior espaço aqui do fundo, 46%. E aí depois você tem o Celebration, a SLB Somos, o Edifício Venezuela, o Delta Plaza, Mário Garneiro, a Mauri, Castelo Branco, Mykonos e Pravda. E aqui a receita, e aqui a BL por setor, então setores são bem diversificados: educação, saúde, administração e serviços públicos, financeiro, energia elétrica, profissionais liberais, seguros, alimentos, bebidas e fumo e consultoria. Esse fundo é diversificado. No meu ver, o grande problema dele realmente foi ter feito essa aquisição do River One. Não foi uma aquisição que casava tanto assim com a estratégia do fundo, que era ter lajes menores em áreas mais bem localizadas, mas é aquilo, a gestão mudou um pouco a estratégia, acredita numa possível locação desse prédio em breve, então, assim, cabe a você também, enquanto investidor, verificar se isso vai contra ou a favor a sua própria opinião, a sua própria estratégia enquanto investidor individual. E aqui a gente pode até ver com relação a isso, porque a gente teve lá em fevereiro 91 mil cotistas do fundo, abaixou para 90.795 e agora 90.778. As cotas negociadas também já passaram aí de 500 mil, agora estão em 368 mil. A cotação de fechamento, essa pelo menos deu uma aumentadinha aqui desde fevereiro, passou de 66 lá em fevereiro para 67, quase 68 agora em abril. O volume total negociado realmente deu uma baixada boa aqui, até pelo volume médio diário aqui a gente vê que o fundo negociava acima dos 1,5 milhão de reais aqui, passou a negociar 1.298.000 reais. Isso é indicativo de que tem algumas pessoas aí zerando a sua posição nesse fundo, né? Porque o fundo tem perdido cotistas aí consistentemente. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo aí para ajudar na divulgação do canal. Assina o canal também para não perder os próximos vídeos sobre fundos imobiliários que a gente tem publicado aqui todos os dias. Eu vou deixar um botão para você poder fazer isso agora nessa tela final. Também uma playlist com os fundos imobiliários que a gente viu aqui no canal e o último vídeo que a gente publicou, caso você queira continuar assistindo esse tipo de conteúdo. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!